Já trouxemos aqui algumas informações, né? O Botafogo não vencia o Flamengo há 8 jogos. Só neste ano eram 5 partidas e o Botafogo não tinha vencido o Flamengo, inclusive caiu, né? Na semifinal da Copa do Brasil, justamente para o grande rival. Edmundo, como é que foi o jogo? Pouco mais de 5 mil pessoas, um público bem diferente em relação justamente às semifinais da Copa do Brasil. Mas a torcida do Botafogo, pelo menos, está desafogada, desentalada depois de bater o Flamengo, que veio só com o Rodinei em relação ao time que fez a primeira decisão da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Então, quando você tem um campeonato eliminatório, né, no caso, as semifinais da Copa do Brasil, em que o Botafogo e Flamengo e Botafogo se enfrentaram, e coincidia com a chegada do Rueda. Então, o que ele fez? Fez um time mais fechadinho no sistema defensivo e acabou explorando a individualidade técnica, né, do Berril, do Diego, que fez o gol que deu a vitória. O Botafogo não conseguiu transpor essas 2 linhas de 4 feitas pelo Rueda, empatou em casa e chegou no Maracanã com a bela jogada individual do Berril e o gol do Diego. O Flamengo passou a final. É claro que você já disse aí, o Flamengo jogou com o seu time reserva. Agora é um time reserva que, se tivesse em qualquer outro time, seria, com a camisa de qualquer outro time, seria um time muito forte. Disputaria o campeonato de igual para igual, porque o goleiro é excelente, a dupla de zaga tem um recém-chegado Rodolfo, que é bom, o Trauco, que fez partidas excelentes, Rômulo e Cuejá, que foram contratados para serem os 2 volantes titulares da equipe, Everton Ribeiro, Giovânio, Guerreiro lá na frente. Estou falando só dos que tem mais destaque, né? Não que os demais jogadores, o Rodinei, o Rafael Vaz, não tenham o seu valor. Por outro lado, quando o Botafogo encontra um time que o encara de igual para igual, ele encontra espaço para criar as suas oportunidades. E o Botafogo, ele sabe o que vai fazer com a bola, ele tem triangulações, ele tem velocidade e ele procura o tempo todo o centroavante, o Roger, para finalizar, que mesmo fazendo 2 gols, acabou desperdiçando outras 2 ou 3 boas oportunidades. Claro, com a bela defesa do Diego Alves, depois com uma que ele domina e bate cruzado, a bola vai para fora. Então, assim, com o jogo aberto, um jogo mais franco, e foi um excelente clássico, né? Sem ter a disputa, esse lance aí que eu falava, que ele chuta cruzado. Sem ter a disputa eliminatória, jogando de forma mais aberta, de forma mais ofensiva, o Flamengo sofreu e deixou o Botafogo vencer aí depois de um grande jejum nesse confronto. Preste atenção, na próxima quarta-feira, o Fox Sports transmite com uma exclusividade para todo o Brasil o primeiro jogo das oitavas entre Chapecoense e Flamengo. A gente vai falar do Flamengo daqui a pouquinho, afinal de contas, o Botafogo venceu o clássico, vinha de eliminação na Copa do Brasil justamente para o Flamengo e já engata, Zinho, 2 vitórias seguidas. Eu acho que passa um pano, em parte, na queda, né, na eliminação da Copa do Brasil. Eu achei que o Jair foi muito feliz, né? Ele teve a semana toda de trabalho, não tinha porquê dele poupar algum jogador, né, para o jogo decisivo da Libertadores. Então ele deu ritmo para o seu time, né, deu moral para o seu time. Tem algumas peças que não puderam jogar por contusão, o Carli, o Lindoso, né, o João Paulo, que são jogadores importantes e que estão tentando recuperar para o jogo contra o Grêmio. Mas ele levou o que ele tinha de melhor para esse jogo contra o Flamengo, ou seja, ele priorizou sim o Campeonato Brasileiro, porque ele sobe na tabela com essa vitória, ele começa a pensar também na vaga da Libertadores, caso que, se ele tem um insucesso contra o Grêmio, ele vai brigar de igual para buscar essa vaga pelo Brasileiro. Então ele foi bem nisso, o time do Botafogo mais arrumado, porque, como o Edmundo falou, muito bom time do Flamengo, sem dúvida, esse time alternativo, vários jogadores que já foram titular, e o Guerreiro é titular desse time, né, como o Rodolfo deve ser o titular, junto com o Hever, mas é um time que não está jogando toda hora e quebra muito, vai numa Sul-Americana, vai numa Copa do Brasil, e aí vai para um brasileiro, esse time não está com o mesmo ritmo do Botafogo. O Botafogo venceu porque foi melhor arrumado, melhor distribuído taticamente, e quando ia à frente, o Botafogo era mais objetivo do que o Flamengo. O
O Flamengo ia pela qualidade individual e alguns jogadores jogando abaixo do que pode, o Botafogo merecidamente vence o jogo e, como eu falei aqui, né, no meu destaque, ganha uma moral, né, para a sequência aí da Libertadores do próprio Campeonato Brasileiro. O Botafogo chegou a ser 11º colocado na tabela ao final de uma das últimas rodadas. PVC, 2 vitórias seguidas, trazem de volta o Botafogo para a metade de cima. Só uma comparação aqui, assim, eu entendo o que o Zinho está dizendo, tem toda a razão. Assim, o Botafogo tentou fazer o máximo que ele podia. Mas os 3 times que vão jogar Libertadores na quarta-feira, dos brasileiros, o Botafogo foi que menos usou titulares, né? Porque o Carly, o Matheus Fernandes... Mas por contusão, né? No final eles foram poupados, porque hoje, no final do dia, se dizia que eles estão prontos para jogar. Eles vão jogar na quarta-feira. Mas aí era um risco, né? Colocar... Não, porque eles estão voltando de um processo de contusão e eles ainda vão fazer teste mesmo para ver se joga na quarta-feira. E entrar num clássico desse... Aí sim era o risco. Então, esse negócio de teste, desculpe, PVC, você já vai concluir. O teste que eu digo, isso existe? Existe. Ou é só para poupar o jogador? Existe. O lateral do Corinthians tentou durante a semana botar no treino, ver se ele tinha condições de ir para o clássico e não teve condições. O Carlos Lindoso e o João Paulo, né, não jogaram. E a informação é que eles vão jogar na quarta-feira. O Grêmio não jogou com o Jeromel e com o Luan. Por razões, o Jeromel vai voltar na quarta-feira, deve jogar na quarta-feira, o Luan também. O Luan é o mais difícil, o Luan está fazendo tratamento... Edema, né? Está com edema e está fazendo tratamento intenso para tentar jogar na quarta-feira. É o mais, de todos os poupados da rodada da Libertadores, o Luan é o que mais preocupa. Porque ele tem um edema e está fazendo tratamento intensivo. Imagina-se no Grêmio que ele possa jogar, mas é muito difícil. Os do Botafogo vão jogar. O Santos jogou com o que tem de melhor, menos o David Braz, que estava suspenso, não podia jogar. O Gustavo Henrique teve uma infelicidade, teve uma lesão de novo e... Nem viajou. Nem viaja agora à noite. Nem viaja agora à noite porque foi substituído durante o jogo. Nogueira vai pro jogo. Aí, outra comparação. O Flamengo jogou com um só, como disse o Zinho, só um dos que foram titulares na quarta-feira. O Cruzeiro jogou com 7. Porque o Cruzeiro não tem jogo na quarta, é verdade. E o Flamengo tem. O Flamengo tem jogo, então poupou o time, tem opções. O Rueda respondeu sobre isso agora há pouco. Agora, no fundo, o Botafogo conseguiu, com o elenco que colocou, poupando os jogadores, se manter na situação anterior, ou seja, ele está ali brigando cabeça a cabeça com o Cruzeiro pela 6ª posição, pela vaga na Libertadores, e o Flamengo não. O Flamengo, no objetivo imediato que ele possui, ele podia vencer o jogo, a bola do Guerreiro no primeiro tempo, a cobrança de falta que o Gatito defendeu de maneira espetacular, a bola seguinte que o Everton Ribeiro, foi a única bola importante do Everton Ribeiro no jogo. O Everton Ribeiro não jogou um grande jogo, mas ele dá um toque de lado para o Guerreiro finalizar. O Guerreiro passa um pouquinho do gol e bate para fora. Eu gostaria de abrir uma discussão, né? Joga o time titular, aparentemente, o Rueda ele pode até dizer que não, porque tem alguns jogadores que não podem jogar a Copa do Brasil. Mas hoje a competição mais importante para o Flamengo é a Copa do Brasil. É a final da Copa do Brasil, nem é propriamente só a Copa do Brasil. Mas tem 3 semanas ainda. Sim, não, mas eu quero voltar à quarta-feira. O Paquetá, titular ou reserva? Vinícius Júnior, é titular ou reserva? Eu gostaria de abrir essa discussão, porque se vai a campo todos os reservas, esses 2 jogadores deviam jogar. Para ganhar vamos pensar o contrário aqui. O time que vai jogar na quarta-feira é a Libertadores. Não. O titular. A Sul-Americana. Transmissão Fox Sports, jogo exclusivo Chapecoense e Flamengo, quarta, a partir das 7 horas. Diego Alves jogou hoje, Rodinei jogou hoje. Aí, teoricamente, Hever e Juan. Ou Hever e Rodolfo, pode ser Rodolfo. Mas Hever e Juan jogaram quarta-feira. Esses jogadores que não jogam a Copa do Brasil podem jogar a Sul-Americana. Pará virou titular da lateral esquerda, em princípio. Certo? Sim. Coelhar jogou hoje. Jogou. O William Arão entrou no segundo tempo. Sim. Só. Aí você tem Berril entrou no segundo tempo, Diego, Everton. Entrou no segundo tempo. E o Guerreiro é titular. O Paquetá não é titular. Não. O Guerreiro é o titular. Sim. Essa é uma situação curiosa. Mas essa... Você eu estou entendendo o que o Edmundo está falando. Eu queria Edmundo entender. Não, entendi. O que você quer dizer? O que eu quero dizer é o seguinte. Que poderia ele jogar... falou do time titular, porque na competição mais importante, salvo o Guerreiro que estava suspenso, né, entrou esse time. O Paquetá. Com o Paquetá.
Né? Tudo bem que o Guerreiro jogou hoje, normal o Paquetá ficar no banco de reserva. Mas e o Vinícius Júnior, que sempre entra Por que não jogou hoje? do lado esquerdo, Tá, entendi. no lugar do Everton Ribeiro, É um garoto, do Everton só. Do Everton só. Everton só. Do Everton só é ótimo. No lugar do Everton, ele sempre entra, ou do lado esquerdo, ou do lado direito, ele é sempre uma das opções de... Por que ele não jogou e jogou o Matheus Salles? Eu acho que ele quis descansar, mas não para ser titular na quarta-feira. Ué, mas então, descansar do quê? Descansar do que ele jogou. Eu digo, ele tem 17 anos, ele é novo. Se ele não é o titular para quarta-feira, por que ele não joga no final de semana? Eu acho que é essa a questão. Eu não digo nem incoerência, porque eu acho que quem está no dia a dia pode ter contusão, pode ter desgaste, pode ter... Para você jogar com o Geovânio, é melhor... Estou supondo, tá? Você jogar com o Geovânio e Everton Salles. Ribeiro, é melhor o Matheus Salles que recompõe mais. Tá entendendo? Uma analogia. Tô só querendo entender o porquê que o menino é reserva nos dois times, no titular e no reserva. Ele é preterido no clássico de hoje, minha opinião. E querido, Boa né? questão. E aceito no jogo de quarta. Pode ter sido erro, de fato. Porque assim, o fato é que o Flamengo não conseguiu fazer com o time que o Rueda escalou, o Botafogo cumpriu o objetivo. Ele não podia negociar o que o Cruzeiro ia fazer em Chapecó. Mas tem uma disputa hoje de cabeça a cabeça pelo sexto lugar, que é Cruzeiro e Botafogo. Continuou estável, continuou igual. Os dois estão... Só para concluir. Claro. Os dois estão com o mesmo número de pontos. O Flamengo não. O Flamengo tinha um desafio hoje, que era ganhar o Botafogo, que ele entraria no G4. Ele passaria o Palmeiras. Ou seja, ele entraria no grupo dos que vão para a Libertadores na fase de grupos. E nesse aspecto, ele fracassou hoje. Aqui, hoje tivemos mais uma vez frente a frente Roger e Guerreiro. Uma rápida enquete aqui com a mesa. PVC, no seu time, no Paro Ímpar, você escolhe quem? Guerreiro Entre ou? Roger e Guerreiro. Eu escolhi Guerreiro. Zinho, quem joga mais para você? O Roger foi muito melhor do que o Guerreiro hoje, mas eu também escolheria o Guerreiro. Zinho, o Edmundo? Eu sou completamente do lado do Roger. Para mim, o Guerreiro é hiperestimado e, enfim, e faz muito poucos gols, muito pouco. 6 jogos gols sem fazer, hein? Há mais de então, um mês. para mim, eu escolheria o Roger. Vamos ouvi-lo? Imagino que a mesa fique com a opinião, se alguém... Eu acho que ele foi o cara do jogo, Roger? Foi o Hoje? cara do jogo. Foi? Foi. O cara do Foi. jogo? Foi. Vamos ouvi-lo, então. Que o Vasco se defendeu muito bem. O propósito, o que propôs, conseguiu cumprir, mas o Grêmio teve algumas oportunidades. Acho que a gente conseguiu ver algumas coisas. É tirar proveito dos espaços, talvez, que o Grêmio dá no contra-ataque para nós. O que pode fazer o Botafogo na quarta-feira? Que tipo de jogo vocês projetam na quarta-feira? Tem que ir para cima, tem que empurrar os caras, tem que dentro de casa, tem que fazer prevalecer o valor casa, né? A gente sabe que em Porto Alegre é difícil vencer, né? O Grêmio tem uma força muito grande na sua arena, mas nós também. Nós somos muito fortes aqui diante do nosso torcedor. Já avançamos muitas dificuldades aqui e estamos prontos para avançar mais essa. Pois é, mas o Grêmio tem o Jeromel que está voltando, o zagueiro, né? Tá 3 semanas sem atuar, o Pedro Rocha saiu, o Luan é dúvida, dá para usar isso a favor do Botafogo também? Como é que vê o Grêmio com alguns desfalques aí aparecendo no time? Bom, nós também temos os nossos desfalques, né? Somos jogadores importantes que são dúvidas ainda, né? O nosso capitão, o Joel Cali, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Marquinhos, né? A gente está com o pessoal também de fora. Cara, é o risco que os clubes correm agora, né? Nessa final de temporada, reta final de temporada, os clubes têm que correr um risco, vai fazer o quê? Precisa pontuar no Brasileiro, você precisa jogar com força máxima ou na Copa do Brasil ou na Libertadores. Então, acho que, mas quem jogar das duas equipes vão fazer um grande jogo, se Deus quiser. Roger, fala com a gente aqui. 2 anos e meio que a equipe do Botafogo não vencia o Flamengo. 8 jogos exatos. E você hoje é responsável, marca 2 gols, dá a vitória ao Botafogo. Um jogo para remoer assim, ruminar, relembrar, rememorar, comemorar e dar ânimo e força para o jogo de quarta-feira. Essa torcida pode ficar mais animada. Isso aí. Acho que o nosso torcedor pode e deve, né, ficar animado. Acho que esse time já provou que pode fazer grandes jogos, já vem quebrando barreira, né, desde o início do ano. Eu acho que o tabu, todos os tabus, eles
O gostoso dele é você quebrar, né? E quem quebra fica sempre marcado. E hoje nós estamos mais uma vez, mais um tabu quebrado por esse grupo, né? Avançando fases, vencendo jogos que não vencia há anos. E mais um tabu que a gente consegue vencer e dar confiança para quarta-feira. E mais confiança. Algumas informações sobre a temporada do Roger. Ele chega a 16 gols, a melhor marca da carreira dele. Em 2012 ele também tinha chegado a 16 gols, portanto ele iguala a sua melhor forma técnica de todos os tempos.